Senhor, eu coloco a minha vida e os meus irmãos diante de Ti, eu coloco esta mensagem, a palavra do Senhor, Pai, que por si só já resplandece a Tua grandeza e poder, mas nós não queremos ficar desatentos, e sabemos que uma batalha da nossa carne contra o Espírito é travada. Por isso, tudo aquilo que inquieta, tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que seja, meu Pai, uma tentativa do inimigo, desse sistema maligno que lutamos contra, e também da nossa natureza, seja agora submetida à autoridade do nome de Jesus, e retroceda todo o poder de querer influenciar, paralisar e roubar a revelação, a presença e a atenção necessária para nos alimentar. Por isso, toma essa atmosfera no mundo espiritual, virtual e aqui no natural, todos que estão acompanhando essa mensagem ao vivo e gravada, que a Tua presença e o Teu poder esteja sendo manifesto em libertar, em curar, em restaurar, em salvar, em estabelecer sobrenatural e coisas maravilhosas que o Teu Espírito faz, Senhor. Nós Te exaltamos e pedimos os Teus exércitos dentro e fora destes ambientes, aqui deste lugar, movendo poderosamente as Suas armas e removendo todo o lixo do inferno, toda palavra, toda demanda, toda rede maligna, toda obra, Pai, toda invocação, toda seta, flecha, dardo inflamado, seja cancelado agora em nome de Jesus. Como se era um muro ao redor de Jerusalém, os montes, assim pedimos um muro de fogo ao nosso redor, protegendo e acessando, meu Deus, o nosso coração, o Teu poder. Fala conosco, inibe toda ação contrária, que a gente possa se render e ver que a rendição nos leva ao campo de revelação, e a revelação traz mudanças, e as mudanças nos aproximam de Ti, nos levam, Deus, em autoridade e governo ainda maior. Abençoa os lugares, abençoa, Pai, as nossas vidas com Tua presença, e assim fala conosco. Apresento a minha vida como mais um instrumento nas Tuas mãos. Capacita-me, perdoa-me, justifica e usa-me, Senhor. Assim quero Te agradecer, exaltar o Teu nome aqui. Espírito de Deus, toma autoridade, toma direção, vai à frente, porque o Senhor é que nos revela o Pai e o Filho, e a Tua pessoa seja engrandecida em nosso meio. Fala conosco, Pai. Assim Te agradecemos, em o nome de Jesus, e você diga amém. Pode aplaudir o Senhor, querido. Você movimenta com o céu, fica bonito, e esquenta a mão, e não fica com sono. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 14, verso 6, vamos seguir aqui em Êxodo 14, verso 6, segundo livro da Bíblia, Antigo Testamento, porém testamento muito atual. Livro de Êxodo. Êxodo 14, verso 6. E aí? Sonhando com a nossa igreja Bola de Neve Zona Sul? Eu creio, estou sonhando com a nossa igreja Bola de Neve Zona Sul, com a nossa igreja Bola de Neve Alvorada. Já estou sonhando. Ligamos na terra, seja ligado nos céus. Sejam fiéis, líderes de célula, obreiros, guerreiros do Senhor. Êxodo 14, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: e aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos e o seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar,
e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Até aí por enquanto. Aqui nós podemos enxergar um pouco melhor o que aconteceu após a Páscoa. Há uma sequência na intervenção divina, na instrução divina, naquilo que eles estavam sendo direcionados por Moisés. Um importante momento do início de Israel como nação, logo depois que os dramáticos livramentos de Deus em meio às pragas do Egito aconteceram. E quando nós lemos o livro de Êxodo, nós podemos entender e encontrar um Deus que se apresenta como o Senhor da história do seu povo. O que está acontecendo hoje nessa geração de 2021 é que Deus está se apresentando como o Senhor da história do seu povo. E se você estivesse preparado, podia aplaudir mais forte o Senhor do que você imagina, porque Ele é Senhor do seu povo, em meio a toda a perseguição que estamos enfrentando. E nesse livro também nós vemos a grande influência sobre a fé de Israel. Assim como na teologia cristã, quando nós contemplamos o livro de Êxodo, a fé é fortalecida. A mensagem explícita fala de redenção, que surge do relacionamento, da aliança entre o Senhor e o seu povo. Redenção surge do relacionamento do Senhor com o seu povo. Então relacionamento traz consequências abençoadas. A Páscoa havia sido instituída por Deus para a libertação de Israel, e logo em seguida Moisés leva todo o povo à direção certa. Qual era a direção? Viver o sobrenatural. Mas a cultura enraizada na escravidão impedia que o povo enxergasse além do natural. E o povo era dirigido por uma coluna de nuvem durante o dia, e à noite eram guiados por uma coluna de fogo. A perseguição dos egípcios chega no momento em que eles alcançam Israel, acampados perto de Pi-Hairote. E esse lugar, aos olhos humanos, era o fim, era o erro, era a emboscada. Ao olhar de longe Faraó e os seus carros de guerra, os hebreus temeram muito e clamaram ao Senhor. E falaram a Moisés: será que não tinha sepulcro, cemitério lá no Egito, para nos tirar de lá, para a gente morrer aqui nesse deserto? Eles estavam dominados pelo medo, uma operação que tem sistematicamente sido liberada sobre nós agora. O medo que impede a visão, que nasce da fé, e a confiança naquele que fez a promessa. E nós começamos a o quê? Ter dúvida, achar que Deus se engana. Começamos a buscar outros pensamentos, um plano B. E muitas vezes que o Senhor quer nos mostrar portas em meio aos processos, nós estamos muitas vezes obstinados na nossa meta de buscar aquilo que perece, buscando o que perece. E Deus quer nos mostrar portas diferentes do que estamos acostumados. Moisés deu uma resposta muito clara: não tenham medo, aquietem a alma, vocês vão ver o livramento de Deus sobre as nossas vidas. Nunca mais vocês vão ver os egípcios. Deus luta por vocês, fiquem quietos. Essa era a visão daquele que liderava esses milhões de pessoas que estavam em direção à liberdade. Antes de todo sobrenatural, queridos, há uma visão. Antes de você entender que há um sobrenatural, nasce uma visão na tua vida. E antes de uma visão, há uma certeza. E toda certeza há uma experiência viva do poder de Deus em nós. E toda experiência houve uma crise superada. Nós estamos no momento de superação de crises. E essas crises estão nos trazendo experiências vivas do poder de Deus. E isso está firmando o nosso coração em certezas. E isso vai atrair o sobrenatural. Passe a acreditar que muitas coisas que já aconteceram no último ano é só o início de uma temporada maravilhosa. Pode aplaudir o Senhor por fé, por convicção, por uma resposta. Se a gente está aqui hoje, nesse dia, é porque a porta se abriu, querido. Êxodo 14, 19, vamos seguir. Olha o que diz a palavra de Deus, Êxodo 14, 19 agora.
Então o anjo, com A maiúsculo, teofania, presença de Deus manifesta, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Olha que manobra linda, tira a ponta, recua, porque agora vai ser tudo ou nada. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à direita e à sua esquerda. Até aí, queridos, esse livro que nós estamos lendo aqui, meditando, é um testemunho vivo do poder de Deus em meio às crises. Muitas demonstrações claras da intervenção de Deus, o sobrenatural, para romper com o coração rebelde de Faraó. Nós vemos isso nas pragas do Egito, logo no chamamento, na convocação de Moisés, lá em Êxodo capítulo 3. Você já vê que Deus começa a interferir de forma sobrenatural. Quando a crise é extrema, a interferência é sobrenatural. Nós estamos numa estação muito propícia a coisas sobrenaturais. E esse é o entendimento daqueles que não são mais escravos do medo, porque o medo escravizou muita gente, a ansiedade, angústia, depressão. Falei um pouco sobre isso nos últimos 2 cultos de domingo aqui. E essa realidade de intervenção é para quebrar uma estrutura rebelde, porque não é com a argumentação humana que vão reconhecer que Deus é Deus, mas é com uma intervenção divina na sua vida, através da sua vida. Quem está comigo, diga amém. A passagem pelo Mar Vermelho é um dos eventos mais dramáticos de toda a Bíblia, e muitos escritores referem-se a esse evento como o sinal mais significativo do amor de Deus por seu povo. O sinal mais significativo do amor de Deus por seu povo. Já começa a ver uma projeção do Novo Testamento na tua cabeça? O sinal mais significativo do amor de Deus pelos pecadores. Romanos capítulo 4, verso 17, parte B, ele fala assim: Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Eu recebi uma mensagem para mim, para Valéria, a respeito da minha filha, daquilo que não tinha, o que acho que não tem, porque Deus pode trazer existência. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus cria portas onde não há portas. Não havia uma porta, uma passagem no meio de um mar. Eu já visitei o Mar Vermelho, eu passei pelo canal de Suez, eu visitei aquele lugar, é lindo, maravilhoso. Não tem como geograficamente, na história, na estrutura, ter uma passagem natural naquele lugar. Somente Deus fazendo uma passagem sobrenatural. E muitos chegaram num tempo, que estão nos acompanhando, que estão presentes aqui, que em áreas da sua vida é uma passagem possível. Mas como eu digo e declaro essa palavra que Paulo diz aos Romanos: o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fosse, porque na presença de Deus, a plenitude, o governo, não há improváveis, não há impossíveis, não há resistências. Deus faz a obra. Quem está comigo? Eles não viram a passagem, eles não viram a porta, mas Deus falou: por que está proclamando a mim? Marcha. Deus já tinha uma porta. Deus já tem uma porta para essa estação. Deus já tem uma porta para a minha vida e tua vida. Só que a crise, o cenário e a ameaça do inimigo, o exército de Faraó, a poeira que levanta no deserto, desse inimigo perseguindo, essas situações, a culpa, a condenação, eu traduzo, consigo transferir para a minha vida e para a tua vida, começa a inibir a nossa visão celestial, a visão da fé. E o justo não caminha pelo que sente, mas ele caminha pela fé. E a fé é você não é olhar para as coisas da terra, mas é olhar no Deus que criou o sobrenatural. Isso começa a despertar uma visão diferente. Nem tudo é fé, tudo é fé. Fé transcendental. Deus, quando a terra habitava no caos, disse: haja luz, e houve luz, e Deus ordenou as coisas. Para os olhos naturais de Israel era o fim. Piairote, Mar Vermelho, o caminho que os egípcios vinham, significava a sentença de morte dos escravos hebreus. Eles iam resgatar os escravos de novo. Só que na operação divina, o equívoco faz parte do plano de Deus para destruir o inimigo. Toda vez que você acha que haja um equívoco, na verdade Deus permite, para que seja uma estratégia tão única, tão exclusiva, que nunca a glória dele vai ser dividida. Mas será que erramos? Mas será que aconteceu? Deus pode pegar os que não são, para fazer com aqueles que acham que são alguma coisa, que é envergonhar.
Deus pega os fracos e levanta diante dos que acham que são fortes. Deus pega as coisas vis, as coisas simples, sem valor, e usa para que as pessoas que acham que são alguma coisa sejam envergonhadas e confundidas. Enquanto o faraó cercava o acampamento, a coluna de nuvem protegia o povo, e Moisés colocava os hebreus na ordem certa para entrar na porta que Deus ia abrir. O que você está fazendo enquanto os comentaristas, enquanto os noticiários, enquanto as correntes de WhatsApp, um monte de coisa fica colocando medo no teu coração? Você está se preparando para passar nessa porta? Ou você fica se tremendo, se borrando, achando que é o fim e acabou? Porque isso tentou me cercar o ano passado, e às vezes quer me cercar. Diz agora que se tal lei sair, e diz agora que a vacina, e diz agora, cara, eu não ouço, não vejo, deleto sem saber e com alegria um monte de coisa, que eu prefiro ficar na Bíblia. Eu faço a leitura todos os dias do que a gente está vivendo, faço a leitura das notícias, a movimentação, mercado, economia, projeção, política, ótimo, mas não é isso que me move. O que me move é a palavra, é o pão vivo que sai da boca de Deus. Enquanto isso eu vou preparando. Tenho sonhos, falei agora, sonhos, Zona Sul vai ter igreja, se Deus assim permitir nos capacitar, vai se abrir uma porta, Alvorada vai se abrir uma porta em outros lugares. Estou falando exemplos agora, para você ter uma ideia. Nós chegamos aqui, porque Deus abriu uma porta que não existia. Estamos aqui há mais de 10 anos, nesse prédio que você nos enxerga. Dá uma geral aí, Bola TV, recua um pouco aí se quiser, pode recuar, estamos no distanciamento, estamos no protocolo, pode recuar para quem está em casa e entenda o que é esse prédio um pouco. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque um belo dia eu cheguei com 6 portões de ferro fechados na minha frente, e nós não iríamos alugar esse prédio. Eu dou um exemplo vivo de onde a gente está agora. Não ia alugar, não tinha condição. O aluguel era 5 vezes mais do que a gente pagava no outro prédio. E eu com fé e debaixo de uma palavra do meu apóstolo. A negociação com a imobiliária não foi fácil. Conseguimos famílias aliançadas com Deus, que são um lastro econômico para a gente poder avançar, porque comprovaram condição de segurar se a gente não segurasse. Mas em qual condição? Eles sabiam que o passo que ia ser dado era um passo coerente, não era uma loucura, e graças a Deus em 11 anos nós nunca atrasamos um aluguel, e a porta se abriu, e você vê a gente transmitindo o culto daqui, é porque Deus abriu essa porta, a gente passou no Mar Vermelho, a gente nem sabe como, e hoje é para a glória do Senhor, porque se outras portas abrirem, nós vamos avançar, e se Deus mandar marchar, tem que marchar. Quem está comigo pode aplaudir o Senhor. Estou dando um exemplo na sua vida, casamento que eu fiz, livramento, um monte de coisa que eu já fiz. É para entrar na porta que Deus está abrindo. Saímos num tempo de passagem, saímos num período de provação. Mês de março abençoado. E as lutas não param, sabe por quê? Porque é uma batalha para conquistar o inferno ou o céu. Só que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus vivo, e nós somos a igreja, estamos numa batalha, há uma trincheira, uma infantaria, e Deus levanta os seus para em oração, jejum, clamor, em busca, avançar, e quando vem avanço, vem poder, e quando vem poder, vem vitória, e quando vem vitória, vem despojos. Eu anuncio uma estação de despojos, e depois do tempo da Páscoa, haverá um cântico novo. Depois que passa a porta, vem o cântico de Moisés. Depois você estuda lá o cântico de Moisés, coisa linda. Miriam pega o pandeiro e já, elas as profetizas e saem que saem. Sempre um tempo de opressão e crise, surge uma verdade. A necessidade que nós temos da intervenção de Deus é maior do que a gente imaginava. Um tempo de crise, fala, meu Deus, se Deus não cuidar da gente, a gente não sobrevive. Já falei com 300 pessoas que sofreram intervenção divina, de providência, de milagres, de mudanças, do cuidado, da fidelidade, da libertação e de propósitos. Saiu tudo como a gente imaginava? Não. Tem coisas inexplicadas? Tem. E nós vamos desistir, recuar para o Egito? Não. Nós vamos continuar avançando e esperando as oportunidades e as portas do Senhor.
E é nesse entendimento que nós passamos a abrir o nosso coração, quando a gente reconhece que no tempo de opressão e crise, a nossa necessidade de intervenção é maior do que a gente imagina, porque a gente parece que acorda, parece que a coisa fica mais clara. O nosso entendimento passa a abrir o nosso coração pela busca da presença de Deus, para que a nossa sorte seja mudada. E é por isso que o povo rasga o coração, busca a presença de Deus, põe em ordem a sua casa, limpa as suas vestes, se humilha e se consagra. Quem está comigo? E o nosso coração se torna humilde, e nós nos rendemos diante da palavra do Senhor, porque nós não temos uma melhor alternativa, a não ser nos dobrarmos diante dEle. É isso que está acontecendo com a gente. E nós temos vivido aqui muitas crises, desde que tudo mudou. A análise que eu faço é essa: nós temos vivido muitas crises aqui. A insegurança em relação aos planos futuros cresceu muito. Muita insegurança. A fragilidade da nossa existência aqui na terra tem nos impactado. Como nós somos frágeis. Nem imaginávamos o quanto somos frágeis. E a partida de pessoas que nós amamos tem causado tristeza sobre tristeza. Não é algo simples. Quando nós nos deparamos com as constantes injustiças que nós somos submetidos, traz uma indignação, ou não? E quando temos que lidar com a corrupção, com a inversão de valores estruturais, que tem sido a nossa realidade, algo que deixa a gente muito incomodado. A impunidade, como parte de um estilo de vida que gera desesperança. A incerteza em saber o que será nosso modo de viver à frente, isso nos preocupa. Parece que nós estamos em pi-airote. Em nós mesmos não há nenhuma condição. Só que aí que nós lembramos que esse beco sem saída, esse lugar onde Israel foi exprimido, foi o último lugar, o último momento de uma opressão que cativava por um grande período, e o início de uma liberdade, o início de uma identidade verdadeira. O medo impedia a visão de quem eles eram realmente para Deus. Eu dou o testemunho, falo, exemplifico, porque é que eu estou vivendo, é que eu estou sendo aqui esmagado por Deus. Estou eu preocupado com um monte de coisa. Deus, e aí? Aí eu volto para a palavra. Bom, se eu quero saber como vai ser meu futuro, eu tenho que fazer uma análise coerente do meu passado, e saber se eu estou errando, acertando, se eu estou na direção ou não. Então vamos fazer uma análise do passado de Deus com o seu povo. Só poder, rompimento, quando havia um coração sincero. Nunca perderam. Sempre foi e avançaram. A minoria sempre venceu com Deus. Aí eu olho a minha geração. Quantos realmente desejam servir a Deus para valer? Sério, com coração verdadeiro. Com quem Deus conta nessa geração? Tem uma geração que está sendo treinada e formada ainda, que não tem condição de passar o cajado ainda. Então Ele conta conosco. Nós somos os Josués e os Calebes que Deus está contando nessa geração, amém? E aí eu começo a entender o meu valor para Deus. Agora, entender o meu valor para Deus não me faz um filho mimado, bobo, mal educado, mal acostumado. O meu valor para Deus, fala, poxa, Ele conta comigo, e um vacilo meu custa caro. Custa muito uma brincadeira do cara me enfiar a cara no poste por causa da vaidade, do orgulho dele. Então eu deixo eu recuar, me humilhar, deixo eu ficar mais esperto, agradecer cada segundo que eu tenho, me apresentar diante do Senhor, e saber que Ele está preparando uma porta nova, porque Ele conta com a gente. Não é o fim, pode ser o início das dores, pode ser uma grande transição, mas a igreja do Senhor precisa ser exaltada, porque Ele vai usar a igreja dele para causar um grande impacto de poder sobrenatural e de salvação nessa terra. Porque eu não estou satisfeito numa cidade, numa terra de 10, 11 milhões, numa cidade de 1.700.000 pessoas, mais ou menos, tem uma igreja de sei lá de quantos membros. Eu acho que tem muito mais que a gente pode fazer. Eu acho que precisa ter avivamento nos hospitais primeiro. Acho que tem que ter avivamento nos lugares de pobreza. Acho que precisa ter uma mudança na cultura das pessoas. Acho que vidas possam ser libertas e entender que além da cerveja, da loucura, da maconha, do sexo ilícito, há um Deus verdadeiro que quer restaurar, há um Deus verdadeiro que quer perdoar, há um Deus verdadeiro que quer um relacionamento, há um Deus verdadeiro que quer curar os ventres, há um Deus verdadeiro que quer mostrar a riqueza do seu reino. E Ele precisa usar os teus filhos, o seu exército, o seu povo, que somos eu e
você. Pode aplaudir o Senhor. Se você está no pirrairote, é porque Deus vai te usar ainda mais. Senão você já tinha caído no deserto. O medo impediam Israel, todos aquele, para que soubesse quem eles são. E Deus abre uma porta para gente medrosa? Não, Deus abre uma porta para gente corajosa. Deus abre uma porta para um coração humilde, quebrantado, humilhado, que sempre vai saber que não foi ele que abriu a porta, foi Deus. E o Senhor responde a Moisés: por que clamas a mim? Fala para esse povo marchar. Êxodo 14:15. Aqui, queridos, o milagre não era somente uma prova da existência de Deus, mas uma revelação do pacto do seu amor. Milagre não é apenas uma existência, prova da existência, mas é revelação do seu amor, que temos uma aliança. O caráter de Deus é revelado quando Ele age em favor do seu povo. Por isso que é importante santificai-vos, que Deus vai fazer maravilha. Deus, a alerta de Moisés, antes de passar o mar vermelho: fiquem calados, não temam, calem a sua alma aí, se preparem, o Senhor vai lutar por nós, é Ele que luta por nós. Os milagres são manifestações do amor salvador de Deus, assim como a sua santa justiça. Eu espero pela justiça do Senhor todos os dias, na minha vida, da vida dos meus, na igreja, na cidade, no estado, na nação. Eu espero, porque quando Deus revela o seu amor em favor do seu povo, Ele está anunciando: não somos mais escravos, não somos mais injustiçados, não somos mais humilhados, nos tornamos filhos. E sempre é uma porta quando um filho chora e busca por sua presença. Sempre é uma porta. Sempre é uma porta quando um filho começa a clamar. Lá no início o povo chorou, gemeu, e Deus se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Muitas orações que nós fazemos uma oração simplesmente emocional: ai, papai do céu, não posso mais passar isso. Mas faz uma oração com autoridade, se você tem. Pai, eu te amo, sou teu servo, diante do teu altar me coloco. Eu peço, olha para as nossas alianças, olha para as nossas sementes, suscita, meu Pai, o teu poder, levanta desse abatimento, restaura esse momento tão difícil, corações estão quebrantados. Sempre há uma porta quando um filho chora na presença do Pai e busca por sua presença. Abra sua Bíblia em João 20, verso 1. Livro de João, capítulo 20, verso 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Até aí. Sempre Deus abre uma porta para um filho que chora e busca pela sua presença. É uma das passagens mais lindas do Novo Testamento, na minha humilde opinião. Mais uma vez nós podemos ver que os discípulos estavam tristes, havia perseguição, havia angústia, havia muito medo, mas a porta estava aberta novamente. A verdade é que o que impede a gente de acessar a porta é a pressão que nós temos de uma visão natural exclusivamente. Sempre essa questão natural atrapalha a visão da fé. Ah, mas o decreto diz isso. Ah, mas o novo não sei o que diz aquilo. Ah, mas agora e tudo mais. Agora tem a nova cepa do... Não estou falando que a gente está ignorando, se abstraindo de uma realidade, de forma alguma. Eu olho a realidade, mas eu encaro com o coração ancorado em Deus. E as notícias que têm sido uma enxurrada é para tirar o teu coração de Deus. Tira o teu coração de Deus, perde a tua base, você fica que nem uma pessoa sem uma iniciativa. Os outros discípulos não contemplaram a experiência que Maria Madalena contemplou.
Eles olharam, entraram, viram o lenço para um lado, o lençol do outro, ok, saíram correndo. Ela ficou, a porta estava aberta. Ela ficou. E nós batemos, pedimos, clamamos, jejuamos, mas temos ficado, permanecido. Permanecer não é só questão de posição física, o coração, na palavra, na expectativa. Essa é a diferença nessa estação. Os que permanecerem em Cristo vão viver coisas maravilhosas. Eu tenho toda a convicção do mundo de sobra, até para te dar uma meia dúzia de convicções agora aqui. João capítulo 20, verso 11, continua com Maria agora o foco, Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vou ter com os meus irmãos. E diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Você tem que entender o que estava acontecendo naquele momento. Muita tristeza. E Jesus tinha sido desfigurado na tortura, na fortaleza de Antônia, em toda a humilhação que passou por Caifás, por Anás, por todo o constrangimento público, quando Pilatos ainda tentou falar: não achei nenhum pecado nesse homem. Em toda a via, caminhando fora de Jerusalém até o lugar da caveira, o Gólgota, em todo o constrangimento e sofrimento da sua crucificação e da sua humilhação pública, até o momento que o céu se escureceu, e o véu se rasgou de alto a baixo, os túmulos abriram, mortos ressuscitaram, diz em Mateus isso, e ele entregou seu espírito ao Senhor. Tristeza, José de Arimateia com Nicodemos vão lá, tiram Jesus do corpo, tal, embrulha, preparam esse lugar, que é esse jardim que está até hoje lá, comprovado, é um lugar lindo, 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 lindo. O melhor lugar da viagem de Israel é esse lugar. Até coloquei no Instagram hoje, eu filmei esse lugar quando a gente estive lá uns anos atrás. E todo mundo vai triste e opresso, e a perseguição, porque quando Jesus aparece, os discípulos, eles estavam lá em Jerusalém, na casa, todos com medo, e ele diz: Pai seja convosco, quebrando aquela estrutura de medo, de opressão, de tristeza. Mas houve uma mulher pecadora, que foi visitar o túmulo de manhã. E o que despertou essa mulher de madrugada no primeiro dia, depois da morte de Jesus? A sua história com ele. O que ela viveu com ele foi real. Ela foi perdoada, foi espelho dos demônios dela. Ela passou a ser uma pessoa de acordo com o coração do Pai. Ela encontrou uma identidade, um propósito. Então ela não podia se separar disso. Diferente dos outros que tiveram despertado a sua identidade logo depois, como os próprios discípulos foram confrontados na sua incredulidade. E um momento especial no capítulo 21 de Pedro e Jesus, que ali é uma restauração de missão e identidade como nenhuma outra. Mas essa mulher permaneceu diante de uma porta que estava aberta. Primeiro nós cremos e depois nós vivemos. E sempre que uma porta se abre, haverá uma identidade, uma missão. Não se abre a porta só para que você pague todas as suas contas, faça uma viagem maravilhosa, tenha um lastro de 12 meses do teu fluxo de caixa, e você não tenha mais problemas com nenhum tipo de pandemia. Isso não é. Isso é confiança nas coisas da terra que perece. Eu falo de uma proposta diante do Senhor. Quem Ele chamou você para ser. Uma vez, a porta se abriu do céu para um homem chamado Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, quando ele estava chateado, quando ele não acreditava mais que era possível viver
ser pai de multidões. Ele tinha um escravo maravilhoso, Eliezer, cara ponta firme, mas ele não tinha essa alegria, porque como é que ele ia ser pai? Como é que ele ia ir para uma terra, ia ser grande, poderoso, e a porta do céu se abre para ele, em Gênesis 15, quando Deus precisa colocar ele, olha para o céu, conta as estrelas, se pode contar, ele estava apenas debaixo de uma tenda, achando que a vida dele é aquilo lá, e você muitas vezes está debaixo de uma tendinha aqui, uma coberturinha, uma cabaninha que eu consegui para essa estação de pandemia, estamos aqui sobrevivendo, né pastor, vamos que vamos, vende o almoço, compra a janta. Você acha que é para isso que Deus te chamou? Você acha que é só limitar a sua vida numa mediocridade? Não, Ele quer que você olhe acima da sua condição, para saber quem você é, a partir da providência, do poder, da presença dEle na tua vida. Uma outra vez que a porta do céu se abriu, lá em Isaías capítulo 6, um homem pecador, de impuro lábio, que habitava no meio de um povo impuro, na morte do rei Uzias, o céu se abre e Deus se mostra para Isaías, e o primeiro impacto da visão dessa porta aberta era ver a própria condição dele, e talvez seja esse tipo de porta que precisa abrir para você hoje, ver a sua verdadeira condição e se arrepender, porque a porta se abriu e Deus quer te usar. Ou então pode ser um impacto, a direção que você tem que seguir, como foi em Êxodo 24, o povo ficou em conflito, em rebeliões, Deus abriu o céu, mostrava que Ele falava face a face com Moisés. Talvez uma porta de revelação que você precisa subir, como em Apocalipse capítulo 4, o apóstolo João no seu exílio lá em Patmos, sobe aqui que eu vou te mostrar coisas que vão acontecer. Sobe, sai dessa condição natural, mas entra na dimensão de revelação, nesse campo que eu quero te mostrar. A pergunta é, se a porta abrir, você está disposto a entrar? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Quando eles estavam em Piairote, eles não queriam entrar, estavam com medo, e teve um homem que se levantou para alertar o coração deles: calai-vos, hoje o Senhor vai dar livramento, Ele luta por nós, vocês nunca mais vão ver Faraó e um egípcio na sua vida. Você imagina nesse momento que você está passando essa luta, eu estou aqui como um servo de Deus, falando que essa estrutura que te persegue, que te oprime, que te angustia, é a última chance que você vai ter uma situação de se relacionar com ela a partir de hoje, por um novo entendimento, e o novo entendimento gera atitudes, e as atitudes te levam a ter outros sentimentos. Não, eu não estou sentindo, não vou, você está fadado a ficar engolido por uma estrutura. Mas eu tenho um pensamento, é possível, Deus se relaciona com o seu povo, há sempre uma saída no meio do caos, Deus pode prosperar a igreja no meio do caos, há uma perseguição sem tamanho que eu nunca vivi, mas se Deus me colocou, Ele não quer me destruir, porque nem tinha me salvado se não fosse para me usar, então Ele vai me usar, eu crio uma nova disposição, eu começo a ler a Bíblia e me encharcar da palavra e do poder de Deus, e eu começo a orar e Deus começa a responder, e a partir do momento que a porta se abre eu entro, e quando eu entro numa nova dimensão, eu trago outras pessoas para essa nova dimensão, que a minha família, os meus irmãos, onde Deus me levantar, pessoas vão acessar essa porta. Pode aplaudir o Senhor que é santo. Você não está ouvindo uma palavra, mas você está sendo impactado em fé. Você só pode entrar se tiver um coração sincero. Louvor, se prepara, sobe. Você só pode entrar numa porta que Deus abre, numa nova estação, depois que a Páscoa acaba, querido, com um novo coração. E essa é o objetivo maior de Deus, tratar o teu coração, para que você não seja uma ameaça na promessa. Você entra com um coração sincero, porque diz assim, Isaías capítulo 57, verso 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e que tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração, o espírito dos abatidos, e vivificar o coração dos contritos. Sabe por que Ele vem? Para trazer vida. Tem gente que não tem vida, só sobrevive. Tem gente que está um tempão com um escravo, sobrevivendo. Muita gente só sobrevivendo e se arrastando. Acabou esse tempo na tua vida, em nome de Jesus. Eu venho como servo do Senhor, limitado às minhas dificuldades aqui, mas eu venho anunciar, acabou esse tempo de se arrastar, porque Deus vem trazer vida na área que você está passando uma angústia. Deus vem trazer libertação onde você se sentia preso, e essa opressão do medo acaba hoje, quando você passa a olhar o céu aberto. A porta do céu está aberta, você está passando por uma nova dimensão, sim, mas precisa permanecer com o coração sincero.
Você só se afunda nesse mar maluco, nesse vento contrário, como Pedro afundou, quando tira os olhos do Senhor. E você sabe disso. Há uma tentação, essa tentação de tirar os olhos do Senhor toda hora. Será que vai, será que não vai? Eu dependo de Deus, minha esperança é o Senhor. Vamos criar uma receita. Não, minha receita é o céu. Claro que Ele vai respaldar com direções específicas, com alianças, com votos, e vai derramar a bênção tal que dela advém a maior abastança. Mas a partir de um coração sincero, quebrantado, que não está preocupado no ter, mas sim em ser. E a partir de quem você é, você pode viver dimensões. Feche os teus olhos. É tempo de nós vivermos experiências de portas abertas aqui. Eu trago essa palavra para muitos que estão se sentindo opressos. Pessoas que estão nos acompanhando se sentem assim, num sufoco. É para você essa palavra também. É para você. É para que Deus venha mostrar o grande amor que Ele tem em algo sobrenatural que aconteça. Porque isso prova o caráter e o amor dEle, a aliança que Ele tem. E o motivo da aliança é relacionamento. Ele é um Pai que nos ama. Com os teus olhos voltados agora para o Senhor. E a tua realidade tem sido difícil. Algumas pessoas têm passado uma realidade muito difícil. Momento de opressão. Ou você permite ser dirigido por Deus, ou você continua nessa estrutura que sempre traz algo que oprime. Há uma crise a ser superada. Só que você só pode superar uma crise através de uma experiência. Permita Deus se apresentar. Peça perdão de tudo que você falou, de tudo que você planejou no teu coração, tudo aquilo que é amadureza. Deus não quer mais que você seja escravo do medo. Aquiete a sua alma, para que você veja o livramento do Senhor, e saber que Ele que luta. Uma experiência que vai fortalecer a tua certeza que Ele é poderoso e fiel, e que respalda a palavra do seu ungido. E isso vai te levar a uma visão, e essa visão te coloca no campo de sobrenaturalidade. Ainda que você esteja passando por um momento dramático na sua vida, é esse momento de desespero, de extremidade que anuncia a intervenção divina, porque esse sinal significativo do seu amor é a sobrenaturalidade. Ele chama as coisas que não são como já se fossem. Tem coisas que a respeito da minha vida e da sua vida que já são no mundo espiritual, e nós na incredulidade, nas dúvidas que temos de Deus, colocando talvez empecilhos para Deus agir, não vem. Mas Ele chama as coisas que já foram estabelecidas, que a gente não viu, mas que já estão estabelecidas na presença dEle, para que venha. Então todo impedimento, toda incredulidade, toda dúvida, todo amor às coisas da terra, toda paixão por coisas terrenas, toda busca pelas coisas terrenas que perecem, você não consegue transitar com isso para a eternidade, que você possa voltar os teus olhos para o Senhor. Ainda que você possa falar, não, mas eu estou numa situação que ninguém pode me ajudar. Há um equívoco da parte de Deus. Usa o equívoco para confundir o inimigo. Começa a preparar as suas emoções, seus pensamentos, que Deus já está preparando uma porta. Eu oro mais uma vez anunciando uma estação de portas abertas, mas quem entra é quem escolhe entrar. A porta existir não é uma garantia que você vai acessar a dimensão, mas uma nova disposição da tua mente, do teu coração, em confiar na palavra, em renunciar às coisas que precisam renunciar e deixar para trás o que precisa ficar para trás. Abrir o coração e buscar a presença de Deus, e ver que a tua sorte está sendo mudada hoje. Se renda diante da sua palavra. Não existe uma melhor alternativa a não ser se render e se dobrar diante dEle. Todas as crises que fez mudar a tua realidade, toda insegurança que abalou aquilo que você acreditava no seu futuro, toda a fragilidade que expôs como somos débeis, como somos fracos, isso te trouxe desesperança. Tudo aquilo que você acreditava e amava que saiu da tua vida, isso trouxe tristeza. Toda injustiça que tem trazido indignação, abatimento, tudo aquilo que tem sido uma corrupção daquilo que você acreditava,
tudo aquilo que é um estilo de vida que trouxe desesperança, você se afastou do Senhor. Hoje você está em Pirairote, mas Deus está preparando uma passagem, Deus está preparando uma porta, que você possa começar nesse momento agora a tirar essa visão da sua vida, desistir dessa estrutura e saber que talvez seja o último momento de opressão na tua vida, naquilo que impedia a sua liberdade, a sua verdadeira identidade em Deus. Que esse medo seja denunciado à tua vida, o medo de perder, o medo de enfermar, o medo de não estar mais, o medo de não ter mais, o medo de não ser mais. Cancela isso hoje, porque nós somos um vapor nessa existência terrena. A brevidade da nossa vida não é mudada por matéria, por realizações, mas somente por um propósito divino que te coloca na eternidade ao lado de Cristo. Nós pedimos perdão por toda a estrutura que nos agarramos, por todo o medo de perder, de diminuir. Pai, a nossa vida é muito mais do que o vestir e o comer e o ter. A nossa vida pertence a Ti. É tempo de marchar numa nova direção para algumas pessoas aqui. E através do impacto poderoso de Deus, o milagre na sua vida, a revelação do seu amor seja estabelecido, isso te faça ser uma nova pessoa, que isso te afaste daquilo que era o falso, que era o estranho, que era o superficial, uma representação barata de um relacionamento que não existe. Mas eu peço agora, Senhor, a intervenção dos Teus milagres, a manifestação do Teu amor em favor do Teu povo. Se você tem se sentido nessa condição, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Se você nos acompanha nessa mensagem e sente que está numa situação difícil, e impediu a sua visão de acreditar que é possível algo diferente que você está vivendo, essa angústia, esse medo, essa opressão, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor, eu reconheço o meu abatimento, a minha limitação, os medos que me cercaram. Eu reconheço que estou num beco, para mim, sem saída, mas não para Ti. Eu peço perdão agora por essa estrutura que paralisou a minha fé, a minha confiança em Ti. Eu ouvi a Tua palavra, e eu creio que o Senhor tem portas nessa noite, e a partir dessa noite, na minha vida, na minha casa, em tudo que eu faço, eu peço agora, perdoa-me das palavras, dos pensamentos, das emoções que me carregaram. Nessa noite, eu saio dessa estrutura para olhar além da minha realidade, o Deus de Israel, que cuida e continua a cuidar do seu povo, assim cuida de mim. Eu reconheço Tua autoridade na minha vida, e peço perdão pela minha incredulidade, por me agarrar a notícias, a boatos, a correntes e pensamentos de homens que não podem mudar seu destino. Mas eu volto o meu coração à Tua palavra, que diz que maior é o que está em mim do que aquele que opera no mundo. Eu sei que eu posso tanto passar pelas dificuldades, como atingir as vitórias maravilhosas em Jesus Cristo, que me fortalece. E hoje eu quero abandonar, renunciar, tirar da minha vida, rejeitar a estrutura, a fixação e a prisão das más notícias, da opressão, do medo. Eu renuncio agora, e eu passo a alicerçar a minha fé na obra da cruz consumada, a cruz vazia, o túmulo vazio, a morte vencida, porque eu sei que o meu Redentor vive,
E a partir de hoje, eu entrego o meu coração para uma nova história, para uma nova estação. Eu sei que portas já foram liberadas para a minha vida. Eu estendo a minha mão, levanta a sua mão. Eu estendo a minha mão e clamo por tua intervenção. Ajuda-me, capacita-me, fortalece-me, direciona-me nessas portas. E a partir de hoje, os meus olhos contemplam a tua palavra, apenas o que o Senhor diz, que prova quem o Senhor é, o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, Jesus Cristo. Eu deixo agora o campo da opressão, o beco sem saída, e eu renuncio agora todo o efeito do medo em me paralisar, me acovardar, em segurar coisas que não são mais minhas, em reter perdão de pessoas que me feriam. Nessa noite eu deixo isso e começo a caminhar na tua direção. Se coloca de pé, coloca de pé na sua casa. Repete assim: Pai, eu aceito essa oportunidade de entrar pelas tuas portas. E eu levanto a minha cabeça, sabendo que o meu coração é tua habitação, e a minha mente é a mesa onde o Senhor prepara todas as coisas. Eu renuncio os pensamentos isolados da fé, somente focados na minha força, na minha capacidade e na minha estrutura. Eu renuncio hoje. Traz agora a revelação da tua luz, inibindo toda estrutura de trevas. A partir de hoje, eu seguirei Jesus Cristo, a sua palavra. E eu sei que o Senhor vive, o Senhor está à direita de Deus Pai, mas sobre a sua igreja soprou o seu Espírito, e sobre a minha vida o teu Espírito vem. Levante as suas mãos. Espírito Santo vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito do Deus vivo vem, que libertou Jesus da morte, que ressuscitou Jesus ao terceiro dia. O Espírito do Deus vivo, a virtude plena do próprio Deus Pai, venha sobre as nossas vidas agora. Vem batizar, vem avivar, vem restaurar. Oh, a tua presença que traz eternidade e um pensamento que volta a ti. Eu peço agora toda opressão, toda mentira, toda cadeia caia por terra agora, e venha a tua presença, o teu renovo, que a tua graça e o teu poder, Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito de fortaleza, conselho, justiça e poder, a tua força seja restabelecida, vidas saiam dessa estrutura da lama, do pecado e da paralisia, que haja vitória sobre a morte, que haja vitória sobre a enfermidade, que haja vitória sobre a opressão, toda mentira seja dissipada. Espírito de Deus, traz o entendimento dessa estação e do poder que está sobre nós revestido, e eu abençoo os meus irmãos para que possam entrar nessa porta e acessar a nova direção. Eu abençoo debaixo da tua palavra, eu abençoo debaixo da aliança desse ministério, e que possam prosperar nessa nova estação e nesse novo tempo. Senhor, cumpre tua promessa dessa estação, que toda estrutura de medo caia por terra, e que eles sejam abraçados pelo teu poder. Assim os abençoe em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor, receba da porção do Espírito. Adore o Senhor. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é Entra você. por essa porta hoje, Mas entra por essa porta hoje. é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo
te encontrar. Abre as portas pro teu povo passar, Senhor. Eu vou entrar na Tua presença, Espírito Santo, revestido de fome e virtude, vigor e autoridade. Todo medo saia do campo da autoridade do teu povo. Salve ao Senhor. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá. Levante a sua mão, assim comigo. Nessa noite, eu aceito a minha identidade, a minha chamada, a missão que eu tenho para esse tempo, para essa geração. Como filhos de Deus, nós recebemos essa palavra. Que se abram as portas dessa estação e que possamos entrar com gratidão, confiança. Senhor, eu quero orar por todos que aqui estão, pessoas que ainda passam por estruturas que resistem àquilo que vem do alto, mas que nessa noite possam receber experiências sobrenaturais. Eu peço, Santo Espírito de Deus, marca-os com coisas sobrenaturais, com experiências, além da providência, além do cuidado, da tua proteção, mas experiências sobrenaturais, sabendo que tua palavra é poderosa, ela não volta para ti, a não ser que tenha frutos poderosos do efeito da transformação. E aquilo que estava paralisado, aquilo que havia enfermidade, aquilo que havia ressequido, aquilo que estava batido, aquilo que havia todo um peso e opressão, sai agora. Eu declaro cura para toda enfermidade, enfermidade nas emoções, pessoas passando por uma dimensão de graça, de leveza, de renovo. Toda depressão, ansiedade, angústia caia por terra e não se levante mais, em nome de Jesus. Que o sangue do Cordeiro venha trazer cura. Pessoas que estão com enfermidades crônicas, agressivas, situações que já foram sentenciadas pelos médicos, nessa noite seja quebrado. Pessoas que estão ouvindo agora com a mão no lugar da enfermidade, receba cura. Espírito Santo de Deus, vem com a tua virtude, traz cura, traz libertação para aquele que estava cativo de relacionamentos, de pecados, de condenação e acusação. Que nessa noite caia por terra, porque o Senhor abre a porta da segunda chance. Assim é o Senhor, com sua graça e misericórdia infalível. Eu abençoo as pessoas, os empreendedores e empresários que precisam da providência, que precisam de um socorro financeiro, que nessa noite recebam uma interferência e que seja um mês maravilhoso de portas abertas, com testemunhos e fidelidade diante do teu altar. Eu oro agora, Pai, pedindo o teu renovo e tua graça sobre a estação, sobre nossas vidas. Sim, Deus, seja conosco, sobre a nossa família, os nossos amados. Que aqueles que ainda não são convertidos nessa noite, nessa estação, possam conhecer o teu grande amor e serem salvos. Essa é a nossa oração, que nós e a nossa família te serviremos e seremos salvos em nome de Jesus. E eu peço o selo da tua aliança neste lugar agora sobre todos que estão conosco. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Eu sei que eu acho que você já pegou a tua Santa Ceia na sua casa. Os irmãos que aqui já estão também debaixo dessa ministração já receberam aqui. Quem não tem, levanta o braço, que a nossa equipe chega aí. Se você não pegou a Santa Ceia, só você que não pegou a Santa Ceia, levanta o teu braço, que chega a nossa galera aí. Amém? Todo mundo pegou pelo jeito, sim, né? Se tiver algum acidente, às vezes abre mais cedo e tal. Amém? E antes de tomar a Santa Ceia, quero chamar aqui o pastor Rodrigo e a pastora Renata Postigo. Amém? Podem vir aqui, depois vocês descem para tomar a Santa Ceia. Deixa eu botar a máscara. Esse é um casal que está com a gente há mais de 10 anos. Quantos anos? 15? 14 anos com a gente aqui. Sempre com o coração fiel, sempre ao nosso lado, sempre buscando a excelência. E eu quero reconhecer publicamente o trabalho que eles têm realizado. E por um período, por mais de 2 anos, ajudaram num processo muito importante na nossa igreja Bola de Neve, Novo Hamburgo, e toda a região do Vale dos Sinos e Serra Gaúcha. E o tempo ali se cumpriu, e ali Deus mostrou uma nova estação. Então eles estão sendo reintegrados como pastores aqui também de Porto Alegre, nos ajudando e com a grande missão de tornar Alvorada uma igreja. Amém? Eu já vi nessa igreja no mundo espiritual, só tem que passar por essa porta. Estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te agradecer pelos teus filhos aqui e pedimos que a graça do teu Espírito venha selar e renovar agora. Que seja uma estação de estar junto do corpo e da família, fluindo nos dons, na autoridade, na capacitação do teu Espírito.
que ao mesmo tempo que eles estão integrados nessa casa, eles possam ver, Senhor, mudanças pessoais tão importantes e esperadas dos teus milagres, dos teus planos e propósitos, que eles possam ser direcionados pela tua palavra a cada dia, que a providência, a tua presença e a tua proteção esteja com eles, que eles possam contemplar como o Senhor é bom, e os lábios dos teus filhos possam entoar novos cânticos. E eu declaro, Senhor, nessa estação, nessa novidade, Pai, portas abertas sobre os teus servos, e como igreja, repete, como igreja, nós os recebemos na autoridade do Espírito Santo, como pastores, auxiliares, aqui de Porto Alegre, de Alvorada, em nome de Jesus, amém e amém. Dá um soquinho, pode abraçar, amém? Vão estar aqui cuidando, ajudando, vão estar se movimentando, vocês vão ver mais eles agora. Pastora Valéria, quer tomar Santa Ceia comigo? Você quer fazer a distância mesmo? Vem, pastora, a pastora está linda, com uma saia linda, né? Combinando com a máscara sempre, amém. Louvado seja Deus, amém. Quer falar alguma coisa para o povo? Sejam avivados, cheios do fogo do Espírito Santo, amém. Crente morno, crente frio, não. Fala, crente quente, crente quente. Glória a Deus. Pega do pedaço do pão, abre só. Pega o teu pãozinho, abre aí com toda delicadeza. Em memória de Cristo Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou do pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. E fazemos isso em tua memória, anunciando a tua morte até que o Senhor venha. Queremos avaliar nossa condição e pedir, Pai, perdoa as nossas iniquidades e limitações, mas que haja um despertar, uma nova disposição, e no selo desta aliança a nova estação inicie. Em memória de Cristo Jesus, podeis comer do pão. Da mesma maneira, vai preparando o seu cálice, abre com cuidado aí, tá, queridos? Os pais ajudem aí. Isso. Se não dá para ver, faz um furinho e vai no que vai. Faz um furinho e daí dá no bico. Amém? Todos em casa também, levante seu cálice. Depois de comer do pão, ele disse: este cálice é o sangue, no meu testamento, uma nova aliança no meu sangue. Toda vez que comeres do pão, beberes do cálice, anuncia a morte, a minha morte, disse Jesus, até que eu venha. E esse cálice ele não tomou mais somente nas bodas, na vinda do reino dos céus com o seu povo. Senhor, nós levantamos esse cálice, a nossa justiça, a nossa cura, a nossa libertação, as portas que se abrem debaixo da tua aliança. E em ti, Senhor, reconhecemos a necessidade de mudança e transformação da mente e do coração, e sermos livres da terra e plenos em ti, Senhor. Então eu te peço, Pai, abençoa cada um agora e perdoa as falhas, a começar pelas minhas. Em tua memória podemos tomar agora do cálice. Santo é o Senhor dos exércitos. Eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo da promessa, que seja sobre todos vocês. E hoje se abrem portas sobrenaturais. E hoje você vai viver dimensões que você jamais viveu, porque a palavra de Deus vai te levar para um novo nível de entendimento, de autoridade e de identidade. Tudo aquilo que impedia a tua área de governo ser plena, caiu por terra hoje. Deus abre a porta para você acessar a sua identidade e a área de sua influência com plenitude e aliança com o céu. Que Deus te abençoe e te guarde, e você vá na paz do Senhor, com as portas abertas, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe todos que nos acompanham, que debaixo dessa palavra vocês prosperem, em nome de Jesus. Vão com Deus. Até te